Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Sturt, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai entrar aqui na vida do primeiro apóstolo, Simão o Zelote, e diz o seguinte: Simão, o rebelde, era como o chamavam. Simão recebeu este nome por ser membro de um grupo de rebeldes, os Zelotes, um partido nacionalista dedicado a Deus e ao país. Simão provavelmente se considerava um verdadeiro patriota, um defensor de todas as coisas sagradas. O relato de Mateus e Marcos o chama de Simão, o cananeu, equivalente aramaico do termo grego zelote. O propósito declarado dos zelotes era obter independência de Roma e estabelecer um Estado judeu livre sob a liderança de reis e profetas indicados por Deus. Tudo começou no ano 6 AD, quando Quirino, governador da Síria, ordenou um recenseamento com o propósito de preparar as listas de impostos. Os impostos não eram novidades para os judeus, pois eles estavam sujeitos a vários deles: taxas per capita, taxas de mercadoria, taxa de consumo de tributos de vários tipos. Esta nova proposta era um imposto de 10% sobre os cereais e 20% sobre o vinho e as frutas. Durante anos, os romanos haviam permitido que o Templo de Jerusalém sustentasse suas atividades religiosas com um dízimo da produção. Os zelotes temiam que este novo imposto abalasse profundamente a religião estabelecida ao desviar proventos que, de outra forma, seria usado no sustento do templo. O novo tributo foi a faísca que inflamou uma revolução moderada. Judas de Gamala e seus 4 filhos organizaram um grupo de guerrilheiros que atormentou as tropas romanas e levou o terror ao coração de muitos judeus, que se fizeram amigos dos conquistadores romanos. Este foi, provavelmente, o mesmo Judas mencionado por Gamaliel em seu conselho ao Sinédrio, em Atos 5:37. Ricos proprietários de terra que favoreceram a conciliação para que pudessem aumentar seus investimentos, sacerdotes que pregavam uma doutrina de pacificação e quem quer que fosse suspeito de colaboração com o inimigo se tornaram o alvo de bandos de saqueadores zelotes. As adagas dos zelotes escorregaram mais de uma vez entre as costelas de um sentinela romana descuidada, um agente do governo ou um judeu vira-casaca, transformado em cobrador de imposto. Como tantos hoje, os zelotes tinham visões da grandeza do passado. Eles se lembravam de Matatias, o Macabeu, e especialmente de seu filho Judas, que removeu as algemas da tirania síria e estabeleceu um Estado judaico independente. Como desejavam seguir os passos dos desejavam seguir os passos dos macabeus. Eles até mesmo adotaram o nome pronunciado por Matatias ao morrer, que exortou, abre aspas, sede, pois, agora, meus filhos, os defensores, entre parênteses aqui, zelosos, da lei e dai vossa vida
pela aliança de vossos pais, fecha aspas. 1 Macabeus 2:50, isso na Bíblia Católica. Desta admoestação, eles derivaram seu nome, zelotes. As poderosas legiões de Roma prontamente esmagaram essa primeira rebelião. Judas e seus filhos foram mortos e o movimento praticamente sufocado. Os remanescentes continuaram a agir em segredo, como uma espécie de resistência subterrânea. Durante o ministério de Jesus, os zelotes haviam deixado de ser uma ameaça à ordem pública, pois os romanos controlavam perfeitamente a situação. Eles constituíam, porém, um terror permanente para os cobradores de impostos e outros sujeitos de colaboração. Esses inimigos de Israel jamais sabiam quando, na calada da noite, sua casa seria visitada pelos zelotes. Quase podemos imaginar Simão escorregando furtivamente pelas ruas de Jerusalém numa noite sem lua, enquanto deslizava na sombra de uma porta para outra, mantinha-se vigilante para não ser descoberto. Um golpe na cabeça de um sentinela romano, despreocupada, um salto sobre um muro, refugiando-se nas trevas, uma senha secreta para um aliado num ataque repentino sobre um posto romano avançado. Era uma vida aventureira, mas Simão gostava do perigo. Ele era um homem de ação. No Novo Testamento não contém qualquer registro sobre o chamado de Simão. Seu nome só é mencionado 4 vezes no Novo Testamento e mesmo assim juntamente com os dos demais apóstolos. Não há menção de qualquer obra destacada que tivesse feito de quaisquer milagre operado, de quaisquer sermão pregado por ele. Simão não era um indivíduo impetuoso, franco, como Pedro. Não era um favorito como João ou um traidor como Judas. Ele era um homem comum, como a maioria de nós. Embora não tenhamos informações sobre o assunto e não possamos saber com certeza, é sempre possível perguntar: o que levou Simão a seguir Jesus? É necessária muita coragem para ser um rebelde, muita firmeza para não seguir a maioria, embora esse fosse o caminho mais fácil. Mas Simão teve essa coragem. Ele não era um conformista, pensava por si mesmo. Talvez essa fosse a razão de sentir-se atraído por Jesus, pois ele era também um rebelde. Jesus rebelou-se contra a moral e as doutrinas tradicionais. Ele desafiou a falsa piedade e o cerimonial corrupto. Chamou os homens a uma responsabilidade mais elevada de pureza interior e amor pelos inimigos. Denunciou o pseudo-humildade e devoção hipócrita dos fariseus, como fingimento e simulação. Ele ensinava com propriedade. Era um líder de homens. Era uma luz de esperança no mundo em que esta palavra fora quase esquecida. Nesta era moderna em que a conformidade e o segredo do sucesso, o Senhor poderia usar mais homens como Simão. São muitos os indivíduos que querem viver em casas praticamente iguais, dirigir um carro tão bom quanto o do vizinho e vestir-se como os manequins da loja mais cotadas. Eles leem todos os best-sellers, são sócio de um clube de campo e mandam seus filhos para a faculdade só por ser o que todos fazem. Infelizmente,
colhem suas igrejas nessa mesma base. Frequentam uma igreja por ser de bom gosto, por ter um prédio elegante ou porque as pessoas, entre aspas, certas, também fazem parte dela. Edifícios caros, bem mobiliados, onde indivíduos bem vestidos se reúnem sem qualquer preocupação com o sofrimento humano. Jamais teriam atraído Simão. Ele precisava mais que isso. Milhares de sermões sobre um cristianismo teórico não o convenceria. Manter-se-ia alheio às sutilezas da doutrina e às palavras sobre pontos exatos de teologia. O tipo de cristianismo tradicional não serviria para alguém como Simão. Ele queria ação e encontrou isso em Jesus. Uma tradição afirma que Simão levou o evangelho à Pérsia. Outra diz que ele pregou na Grã-Bretanha. Qualquer que seja a verdade dessas lendas, uma coisa é certa: Simão encontrou aventura com Jesus. Simão seguiu Jesus em sua viagens frequentes para a Palestina. Ele acampou com o Mestre e os outros apóstolos. Sentiu a emoção experimentada por aqueles que testemunharam a cura dos doentes feita por Jesus, restaurando os aleijados e libertando os possessos do demônio. Simão descobriu, por experiência própria, que a vida com Jesus podia ser tudo, menos monótona. Hoje, muitos acreditam, erroneamente, que a vida cristã é rotineira e aborrecida. Existem, na verdade, pregadores e mais ainda cristãos maçantes. O Evangelho de Cristo pode, porém, ser tudo menos monótono, pois onde Jesus Cristo foi pregado, coisas impressionantes aconteceram. Os homens foram inspirados a novos níveis de fé e responsabilidades. Passaram a interessar-se por seus semelhantes. Construíram hospitais e escolas, ajudaram os idosos, as viúvas e os órfãos, lutaram contra a pobreza e a doença e levaram a paz de espírito, que só é concedida aos que sabem que seus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Em Jesus, Simão encontrou também uma nova causa. Ele veio, talvez, a compreender que sua esperança de um reavivamento nacionalista não passava de um sonho, ou, quem sabe, pensou, como aconteceu com muitos outros, que Jesus introduziria a nova nação de Israel sob o governo de Deus. Qualquer que fosse sua razão original para seguir Jesus, Simão logo aprendeu que a injustiça não pode ser vencida com o ódio. Ele descobriu que o único meio de vencer o mal é através do bem. A única maneira de vencer o ódio é pelo amor. A nova causa de Simão era superior. Ele não mais se interessou apenas pelo estabelecimento de um reino terreno. Pelo contrário, dedicou toda a sua energia ao estabelecimento do reino celestial fundada por Cristo. Não se preocupou mais em salvar simplesmente sua nação da tirania romana. Em vez disso, dedicou-se inteiramente à tarefa de salvar os homens de si mesmos, de seus próprios pecados e insensatez. É quase inconcebível que um zelote e um cobrador de impostos pudesse ser membro daquele primeiro grupo de discípulos. Todavia, Mateus, um cobrador de impostos, é colaborador do inimigo, e Simão, um homem que jurara destruir quem quer que ajudasse os adversários, eram ambos membros desse pequeno bando de apóstolos. Ambos encontraram uma nova lealdade em Cristo. Isto sublinha um fato óbvio, mas
muitas vezes esquecido. O reino de Cristo é um lugar onde as velhas lealdades se fundem numa fé comum. Homens que jamais se associariam entre si sob outras circunstâncias entram em comunhão ao redor da mesa do Senhor. Os que de fato sentem vontade de estrangular um ao outro se descobrem reunidos de joelho em oração. A igreja é suficientemente grande para receber membros de todos os partidos políticos, empregados e empregadores, liberais e reacionários, ricos e pobres. A igreja é um lugar onde as opiniões conflitantes sobre questões políticas e sociais são toleradas. Ela é uma comunhão onde os homens aprendem a ser caridosos, aceitando pontos de vista diferentes dos seus. É uma comunidade onde os antigos conceitos se fundem numa fé comum em um Senhor comum. Por que Jesus convidou Simão para ser seu apóstolo? Porque viu o potencial para o bem em seu caráter. Jesus não escolheu Simão por causa do que ele era, mas pelo que poderia tornar-se. Não é esta, afinal de contas, a mesma razão para ele estender seu convite a você e a mim também? Olha que beleza, né? Se você está gostando do livro 12, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam aí a história de cada apóstolo de Cristo. E se você tem alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você sobre esse assunto ou qualquer outra dúvida que você possa ter da Bíblia, tá bem? Compartilha esse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa receber os próximos vídeos aí que vai falar sobre a vida dos outros apóstolos, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?